Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal DifferDev. E o que a gente vai ver hoje? 4 padrões do PHP que você precisa conhecer. Já atendendo aí os pedidos, vamos fazer uma série. Primeiro aqui a gente vai falar de padrão das PSRs mais conhecidas ali do PHP. Vamos depois conter ali uma série de vídeos que a gente vai falar sobre os padrões, design patterns mais aplicados e mais conhecidos na prática, com exemplos de mercado, beleza? Por isso então, galera, já deixa aquele like, segue aí o canal, quem não é seguidor, não segue o canal, segue aí para dar uma força, toda a força de vocês faz com que a gente tenha mais vontade de continuar e fazer mais vídeos e comentários, participem, comentem, dê opiniões, ok? A partir de agora, fiquem de olho, vai ter uma playlist sobre PSRs e Design Patterns aqui no canal, ok? Show de bola! Então vamos ao conteúdo. Olha só, galera, tudo começou, tá? O que é PSR, né? Então, primeira pergunta, o que é PSR? PSR vem da palavra ali, ó, PHP Standards Recommendations, ou seja, recomendações de padrões, tá, do PHP. Ou seja, na verdade isso aqui surgiu do FIG, ok, galera? O que é o FIG? Outra siglazinha aí, mas essa é tranquila de falar, que vem de Framework Interop Group, ok? Então, começou do conceito do pensamento de interoperabilidade entre os frameworks, ok? Qual que é a ideia? A ideia é você ter um framework que você possa, se necessário, se for algo importante ou se você quiser de repente escalar ou trocar de framework, se o seu framework segue essas PSRs, e não é só destinado às PSRs, e sim também a trabalho em equipe, mas se o seu framework segue a maioria dessas PSRs, para que você consiga sair de um framework e ir para o outro, existe uma facilidade muito maior devido ao framework seguir as PSRs. Embora tem muita discussão, tem muito assunto controverso aí que entra de pessoas que falam, pô, mas os padrões não atendem ao que eu já tinha no meu framework, as PSRs, vulgo treta aí do Fabien Potencier, que é um dos criadores do cabeça, né, do Framework Symfony, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas a gente tem os 4 PSRs mais importantes e é o que a gente vai ver aqui, ok? Mas antes disso, vamos refletir uma outra coisa sobre as PSRs. Então, uma vez que o FIG é um movimento de padronização, surgiram então as PSRs, as ideias de PSRs, e elas são bem cara de comunidade mesmo, é feito votação, é feito análise, é feito pessoas ali do mercado, nomes muito conhecidos ali, inclusive a gente teve já uma época onde teve brasileiro participando dessas PSRs, não tem por que não participar, ok? É aberto, tem que ir lá e se inscrever, enfim. Aqui em Get Involved vocês conseguem saber como fazer isso. Mas vamos falar das PSRs no geral, ok? Elas são separadas em 4 grupos, tá? Então a gente tem um grupo que na verdade não é bem um grupo, mas nesse grupo está somente uma PSR, que é a PSR número 4. Então elas são tidas como numericamente especificadas por número, ok? Isso para ajudar a lembrar, enfim, o que cada uma trata, né? Então a gente tem uma PSR, tá? Tivemos uma outra, que foi a primeira PSR a 0, que foi a PSR de estreia aí, praticamente, que falava sobre o autocarregamento em PHP. Então eles falaram, pô, o PHP tem autocarregamento de classe, vamos criar uma padronização de autoloading de classes e vamos lançar essa PSR colocando lá o que tem que ter quem cria um autoloader de classes em PHP. Isso porque quando você tinha troca de projeto, ou você mesmo tava num projeto em Symfony, na época eu tô falando coisa antiga, galera, Symfony 1, por exemplo, Symfony 2, tá? Você trocava de Symfony para Zend, tô falando também de Zend 1, Zend 2, cada um tinha seu jeito de fazer autocarregamento de classe, então era um problema também, porque a gente tinha que trabalhar de formas diferentes. Então veio a PSR 0, depois ela evoluiu para a PSR 4 e a PSR 0 hoje não é mais
tida como uma PCR ativa, né? Ela foi descontinuada, digamos assim. A gente vai ver isso aí com mais calma. Beleza? Então a gente tem também o grupo de interfaces. Aí sim, interfaces são as padronizações dos métodos que cada implementação que a gente tem aqui, o framework ou as ferramentas, as libs que fazem componentes, devem seguir para que quem usa aquele componente pode usar em outro framework, ou na verdade esse componente pode ser usado em múltiplos frameworks. Flameworks é já quando é Flame Wars, beleza? Então em vários frameworks eu consigo ter um componente que ele se adequa a vários frameworks, porque ele tem os métodos, os contratos, né? Aqui ó, expected contracts, os contratos esperados. Então aqui é só definição de interface. HTTP são o grupo que vai cuidar de como lidar com o protocolo HTTP no PHP, como que você lida a entrada de informação, que são os messages, como você lida com o server de messages, como que ele vai pegar informações que vem do servidor ali e vai trabalhar uma classe e não mais lidar com post, get do PHP, as variáveis globais ali, files, cookies, session. Então tem aí o que a gente fala de interfaces para cuidar disso também. E por último, os coding styles. O grupo de coding styles são 2 para lidar com o estilo de grupo. Vamos começar por o mais importante, um dos mais importantes e mais pesados é a PSR1 e a PSR12, beleza? Vamos entrar aqui, ó. Entrando aqui, ó, PSRs, vocês veem a lista das ativas. Vocês vão ver que pula algumas, porque algumas foram descontinuadas. Então, ó, a 0 não está aqui. Mas se a gente descer um pouquinho aqui, a gente tem todas. E aí a gente tem a PSR 0, ok, galera? Então, ela foi depreciada ali, ó. Porque ela começou lá no passado e hoje ela já não atende mais. Ela tentava naquela época que o pessoal colocava underline, não tinha namespace no PHP ainda. Galera, tô falando de PHP 5.1 para 5.2, para PHP 5.3, tá? Coisa velharias aí, só quem é velho de guerra conhece essas paradinhas aí, lembra dessas coisas, essas sofrências. Beleza, vamos voltar. As mais importantes são essas PSRs que estão aqui, tá? E aí, como eu falei, a PSR1 e a PSR12. Se a gente parar para pensar, a PSR1 é basicamente a ideia, tá? De um código, um padrão de codificação igual para todo mundo. Então, ela é bem regrada. Vou entrar aqui rapidão, só pra gente ver. Vou passar bem rápido, galera, porque eu vou mostrar uma ferramenta legal para lidar com PSR1 e PSR12, ok? Então, basicamente, ela vai falar de como abrir tag PHP, não usar os short tags de PHP, encodar. E vocês podem depois ler com mais calma. A ideia aqui também não é eu ficar falando dessas PSRs, mas sim mostrar as mais importantes, tá? Então, ele vai falar desde dessa parte mais básica, mas ele também vai falar de como você escreve uma function, tá? Ó, onde fica a chave, não pode ter espaço depois, tá? Ele fala também, o código mais básico em PHP, ok? Negação, como que você faz a negação de um elemento num código if, onde que fica a chave do if, ó, fica em cima, depois de um espaço, tá? Tem uma série de regrinhas que vocês podem ir vendo aqui e olhando, ó, como escreve constante, o espaço entre os iguais. Aqui, pessoal, é estética de código completamente, tá? Isso aqui tem muito nas PSRs 1 e a 12, ok? Então a 1 é bem mais simplesinha e a 12 veio para fazer a extensão. A gente tinha a PSR 2, ok? Que foi aí refeita, reformulada, e aí surgiu a 12 como sendo a sucessora, ok? Então entrando aqui na 12, aí a 12 vai entrar mais o conceito de como que a gente declara os namespaces, quando a gente tem um grupo de namespaces, como que a gente faz, como que a gente coloca, grupo de funções, ok? Como que eu escrevo aqui, ó, os return types, põe um espacinho na frente, pulo de linha, onde tem que estar as chaves, ó, tá vendo? Tudo isso. Legal? Bacana, olha só. Tem um código aqui pra gente não sair do prático, não ficar muito na teoria, beleza? Pra quem aguentou ainda tá aí no vídeo, beleza? Olha só, galera, eu tenho esse código que tá totalmente fora do padrão, nem parece PHP. Se olhando aqui, você vê underline no nome de função, antigamente o pessoal fazia isso, tá? E aí? Como é que a gente resolve esse problema? O que a gente pode fazer para ajudar a gente não ter que ficar arrumando? Obviamente, algumas coisas vocês vão ver que a gente tem que arrumar. Não é tudo que dá para corrigir no automático. Mas eu apresento para vocês uma lib legal. Vamos lá no Packagist, ó. Uma lib do pessoal que chama... o nome da empresa, tá? Que chama Squeeze Labs. Ok? Tem vários, tá? Inclusive o pessoal do Symfony tem um CS Fixer, tá? Eu gosto muito desse aqui porque ele tem como você já indicar a PSR12 para ele, tá? Se eu não me engano, até o Symfony já deve estar fazendo isso também, tá, galera? Mas
por enquanto eu tô mais habituado, eu tô usando esse aqui, eu quero mostrar esse para vocês, mas pesquisem também, tá? Do pessoal do Symfony, tem um componente também para fazer, que é, se eu não me engano, chama CS Fixer, tá? Que também, esse CSS vem de Code Sniffer, tá? Depois eu ponho aqui, eu vou deixar o link da CS Fixer do Symfony aqui, eu de cabeça não vou lembrar qual que é do Packagist, mas eles têm, deve estar lá no site de componentes do Symfony. Mas esse aqui do pessoal da Squeeze Labs é bem legalzinho, bem tranquilo, bem fácil de instalar. Bom, tá no Composer, tá no Packagist, tá no Composer. Pega esse cara aqui, ó, copia. No seu diretório, você pode incluir aqui, ó, no seu projeto. Beleza? Eu quero incluir no meu projeto. Beleza, vou lá na linha de comando, Composer Require. Não esqueçam de colocar para ser um ambiente dev. Eu não lembro se isso aqui vai funcionar, mas enfim, faz um tempinho que eu não faço isso. Deixa eu ver se isso vai pegar. Olha, legal. Fez a instalação, só não sei se realmente ele levou pro Require Dev. Sim, levou pro Require Dev. Então, se a gente olhar aqui, ó, no nosso JSON, tá? Require Dev tá instalando a versão. Por quê? Porque ele é um formatador de código, então eu não quero que ele vá para produção, né? Não quero colocar e fazer a instalação desse CS Fixer em produção, não faz sentido isso, ok? É para a gente rodar localmente e ver se nossa estrutura tá legal, se o nosso código tá bem escrito. Então, primeiro comando, ó, na linha de comando eu vou fazer aqui mesmo, porque é mais prático. Vocês podem abrir uma linha de comando aqui, né? Cada um tem o seu. Se está usando aí o PHP Storm, dá para usar também do PHP Storm. Beleza. Basicamente ele tem um comando, então ele vai abrir lá em Vendor, na pasta Vendor do Composer, vai ter a pasta bin, ele vai estar instalado na pasta bin, que é um binário, PHP, e ele tem, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o CBF, tá? O CBF é quase um CDF, mas CBF é o fixer deles. O que o fixer vai fazer? A gente vai apontar qual é o arquivo ou qual a pasta, ele entra lá e varre, e no que ele puder corrigir dentro do arquivo, ele vai fazer a correção pra gente. A gente pode fazer de uma forma inversa, que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Que é bem bacana. E aí eu vou jogar aqui, ó, traço, standard, tá? E qual é a standard que eu quero fazer o fix? Na PSR 12, olha só que legal. E o nome do arquivo ou o nome da pasta aqui na frente, tá? Eu quero mexer no arquivo index.php, quero dar uma corrigida nele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar essa tela aqui pro canto, vou abrir o código aqui para vocês verem em tempo real aqui, para ver que não tem mentira, não é mágica, não é edição, não tem corte, ó. 3, 2, 1. Olha aí que beleza. Ele vai dar um relatóriozinho aqui pra gente. Eu vou voltar aqui a tela porque o terminal tá grande. Ele dá um relatório dizendo que foi fixado... foi fixado não, né? Foi corrigido 19 erros ali ou padrões, tá? Então, mais da maioria. E aí você tem 8 que ele não pode corrigir, tá? Então, coisas que ele não pode corrigir, geralmente, é coisa de nomenclatura. Vamos olhar ali como é que ficou. Ó, as chaves ele jogou como tava antes, né? Nem mostrei direito como tava antes. Vamos lá, mostrei, mas... né? Ó, como tava antes, ó, chave em cima, tal. Como ficou? Ó, que legal. Como tava antes. E como ficou? Mas e como tava antes? E como ficou? Chaves, né? Quem pegou a referência, na verdade não pode falar referência, mas já falei. Beleza, galera. Aí o que acontece? Ficou algumas coisas e eu preciso fazer o que com isso aqui? Eu preciso olhar o que tá errado para arrumar, que aí depende de uma intervenção ali de um humano, né? Alguém precisa olhar com mais calma. Geralmente são os nomes, tá? Os nomes estão fora do padrão, mas ele não tem como remover e tentar corrigir. Talvez aí cabe aí alguém fazer um pull request lá pro pessoal e de repente fazer ali, né, ver que é função de classe e tudo mais. Mas, ó, olhando agora, a gente pode usar outro cara, que é o CS, que vem de Code Sniffer, ok? PSR 12, e eu vou rodar. Agora, o que ele tá trazendo pra gente? Um relatório do que tá fora do padrão, e aí a gente tem que começar a arrumar. Tá? Então, um deles é, ó, você não tem namespace padrão no arquivo. Toda classe tem que ter um namespace. Beleza, namespace. E aí eu vou colocar aqui app. Tô só agora, pessoal, criando aqui, fazendo passar o meu Code Sniffer. Isso aqui pode ser colocado na etapa de pipeline. Ele tá falando que deve estar separado do PHP, ó. É bem chato, ó. Tem que estar separado do PHP aqui em cima. Beleza, passou. Agora ele tá falando, ó, class name... fora do padrão, não tá usando Pascal Case, né? Ou aquele famoso Studley Case, como é falado. Então a gente arruma, ó. Por exemplo, fora do padrão.
Beleza? Salvei, ó, vai sumindo. E aí eu vou arrumando, tá? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele vai falar que as funções, ó, estão fora do padrão. E, se eu não me engano, e tá sem visibilidade. Então já vamos fazer tudo junto aqui, ó. Pra já acelerar, ó. Public. Já coloca todo mundo aqui, porque ele fala que você não pode ter método sem visibilidade. Né? Apesar do PHP por padrão usar o public, mas não é uma boa prática. Beleza? Então, vou arrumar aqui para ser camel case. Em nome de função tem que ser camel case. Aí agora é só eu replicar aqui. Tô ganhando um tempinho, galera. Isso aí depois vocês podem fazer em casa e brincar aí à vontade. Mas de resto, agora, teoricamente, a minha classe está rodando de boa, tá vendo? Não apareceu nada. Então isso pode ser colocado num pipeline ali do CI/CD, ele roda, não passou no standard e volta. Então, coisa que dá para colocar junto com o PHP Stan, que analisa também código mais, no caso, como a escrita foi feita, aquela análise estática mais inteligente. Aí já tá analisando como foi escrito, possíveis problemas, bugs futuros, e enfim, code quality aí, né, galera? Beleza? Bom, sobre PSR 1 e PSR 12 é isso. Vocês podem entrar lá na PSR 12, vocês vão encontrar aqui uma série de coisas. Atentem-se que tem um detalhe interessante. Eu gosto de ser bem, de seguir, tá? Mas toda PSR ela tem essas palavras, tá? Por exemplo, must, de tem que ter exatamente, não tem que ter, então must not, obrigatoriamente, tá? Requer, tem que ter mesmo, tá? Deve, algo menos mediano ali, não deve, tá? Ou deveria, não deveria, que seria o mais ou menos, né? E recomendamos usar, ou deve também, tipo um may, né? Tá? E aí no final a gente tem o opcional. Então, dependendo ali do que eles forem explicando aqui, obviamente tá em inglês, tem que dar para jogar um translate, eu não sei se ainda tem, não temos tradução em português, quem sabe no futuro, acho que talvez o site ainda não suporta. Enfim, e aí vocês vão lendo e vão identificando, beleza? Então PSR 1 e PSR 12, importantíssimo, a galera pede em vaga, pede é muito pedido em vaga aí, beleza? Vamos para a próxima. A próxima PSR que a gente tem é a PSR 4. A PSR 4 foi o que eu falei, ela fala de autoloading. E qual é a regra do autoloading? O que é fantástico, você só tem que seguir a regra especificada e ela é bem simples, ok? O Composer já faz isso pra gente. Se você não conhece, dá uma pesquisada sobre o Composer com PSR4. Você pode mandar o Composer criar um autoload seguindo já o padrão PSR4, ou seja, na verdade a PSR4 está dentro, quem implementou o autoloader lá do Composer implementou no padrão PSR4, então isso é fantástico, tá? Uma das regras mais importantes da PSR4 é você tem que ter a sua pasta do namespace principal, ok? O seu namespace que a gente chama de vendor, tá? Essa pasta, normalmente ela chama-se SRC, mas aqui não existe a obrigação de usar o SRC. Mas olhando aqui, vocês pegam uns exemplos interessantes. Que o seu namespace principal, o primeiro namespace, ele tem que responder ao nome da sua pasta do seu projeto, ok? Então, sua pasta chama app, o seu namespace precisa se chamar app? Não, você pode chamar o seu namespace de application. Tá? No Composer você vai mapear, olha, a minha pasta app representa o namespace base application. O que vem depois é aquela regra de, igual packages do Java, ou quem não conhece, né? O nome da pasta é o mesmo nome do namespace. E se você tem a classe, o mesmo nome de classe é o mesmo nome do arquivo. Então, essa é a regra de PSR4, beleza? Criou uma pasta chamada... e hoje hoje no Composer 2 não está mais funcionando você criar pasta sem usar Camel Case. Então, siga toda a regra. Você tem um namespace base que está numa pasta padrão, beleza, segue lá. Vamos pegar o namespace base aqui, ó, Symfony, tá vendo? O namespace base é o Symfony, ele está dentro de vendor. Ok? Aqui ele fez, na verdade, um padrão dentro de vendor Symfony, né? Então tá mapeado desse jeito. Também pode, tá, galera? E aí dentro de vendor tem a organização Symfony. E aí você tem o subnamespace core, que tem que ter a pasta chamada core ali. E request é o nome da classe, né? Então, ó, vendor Symfony core e o nome da classe request, exatamente como é o nome da classe original, .php, ok? Não tem esse negócio de .class, não usem mais isso é coisa velharia, ninguém mais usa, beleza? Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui um pouco mais simplesinho. Aqui em cima, deixa eu ver, eles usaram
Eles usaram aqui. Beleza, então vocês podem trabalhar dessas duas formas. Tanto a pasta padrão ser o seu namespace, quanto ter duas pastas ali para ser um subnamespace. Isso depende do mapeamento que você faz lá no Composer, beleza? Mas quando você entra no namespace básico, que vem depois, você tem que ter as pastas exatamente com o mesmo nome. Fechou? PSR4, importantíssima. Todo projeto de framework usa PSR4, Laravel, Symfony, o Laminas, que era o antigo Zend, ok? Show de bola. Vamos falar de mais um. PSR. Deixa eu ver o que tem de próximo. A PSR 7. Essa dizem que é a PSR mais importante do PHP. Eu acho ela mais polêmica. Temos treta em cima dessa PSR. Porque ela fala da comunicação. Ela é uma interface. Então a gente já falou as de Coding Standards. A gente falou as que são de autoloading, agora a gente está falando das que são de HTTP e inclusive interface. Ela fala de como é a mensageria, como vai ser a mensagem, a conversa via HTTP, e ela dita também a questão das interfaces, beleza? Qual que é o problema dela, tá, galera? Aqui, por exemplo, a galera do Symfony já tinha um componente de request, inclusive a gente viu ali o exemplo deles. O componente de request ele era muito famoso, inclusive o Laravel foi todo montado ali pela questão na parte de captura do request, foi em cima do componente request do Symfony, porque é um componente muito competente, muito bom. O que aconteceu é que a PSR veio de um formato totalmente diferente do que era feito ao request do Symfony. Eu acho que talvez a treta do Fabinho é isso, do tipo, pô, ninguém veio ver como a minha lib foi feita e se inspirar nas outras libs, né? Foi uma coisinha aí que a gente não sabe se é uma treta de comunidade aí, sempre tem essas tretinhas, né, galera? Então, não existe esse padrão, tá? Então, por isso na verdade, não houve essa compatibilidade. Por isso que para instalar a PSR7 no Laravel, ou para usar no Laravel, ou para usar no Symfony, é preciso fazer colocar ali a lib de PSR7, que é a que vai tratar, beleza? Que o cara que fez ali, o Tobias Nihon, um cara bem famoso aí nessa área aí, ele trabalha também no Symfony, ele fez uma bridge, uma adaptação, adapter ali que conversa com, que faz a passagem do request do Symfony pro PSR7, e aí você tem a PSR7 dentro do seu framework padrão ali, tanto o Symfony quanto o Laravel. Então, esses dois frameworks, Symfony e Laravel, você vai ter que instalar umas libs, vai ter que fazer a lib da PSR7, a lib que vai fazer a ponte, beleza? Não tem crise, dá para fazer, e se precisar, tem como fazer, beleza? Mas não é uma obrigação, tá? A galera diz como isso aqui é uma recomendação de padronização, de forma de trabalho, mas você escolhe. Será que eu vou trocar meu framework? Grande questão. Vou precisar? Será? Não sei. Beleza, galera? Agora, vamos falar dos que são nativos. Dois frameworks que são micro frameworks, tá, galera? Que são nativos, que usam o PSR7 logo de início, logo já vem junto, de brinde, tá? Que a gente pode achar aqui, ó, o Laminas Metsil. O Laminas é a nova nomenclatura que deram aí pro Zend, ok? Então, o Zend Framework virou Laminas, projeto Laminas. E o Laminas é o framework full stack, grandão. E a gente tem o micro framework, que é o Metsil. Então, o Metsil, beleza? Então, esse cara aqui, ó, vamos achar ele aqui, ó. A gente tá aqui, ó, Metsil, tá? Então vamos olhar a documentação do Metsil. Ele é um micro framework focado para criar APIs. Então, se você vai criar API e de repente não quer trabalhar com um framework monstrão, não quer trabalhar com Laravel full stackzão, não quer trabalhar com Symfony, o Metsil é um micro framework fantástico, muito, muito flexível em cima de várias PSRs, tá? Então, além da PSR7, ele implementa 15, que é a PSR de middlewares, e aí por aí vocês vão olhando as PSRs, vocês vão encontrar muitas PSRs implementadas dentro do Metsil, tá? Ou um dos carinhas que trabalha por trás ali, que é o Matthew Finney, né? Ele é um cara que gosta muito das PSRs, ele ajuda bastante, inclusive o nome dele aparece muito lá. Beleza, galera? Então, PSR7 são esses caras aqui. Não quero delongar muito, acho que já deu para vocês pegarem a ideia. PSR7, me falem nos comentários, digam aí se vocês de repente querem ver PSR7 na prática. Por quê? Para entender as PSR7, a gente precisa fazer um hands-on aqui, um código mão na massa. Por quê? Porque envolve muito a questão de não usar gets, não usar post. Parem de usar essas globais, porque elas, primeiro,
temos problemas ali, tá? Tem uma coisa interessante que eu acabei não mostrando. Uma das coisas que quebrou a galera do Symfony é porque o pessoal que pensou no desenvolvimento dessas PSRs, eles veio com um conceito, eles vieram, tá? Eles veio não, né? Eles vieram com um conceito de imutabilidade. Então, uma vez que você consegue, vamos supor, você tá com uma mensagem ali que você quer responder essa mensagem, tá? Então ele trata tanto a request, entrada, quanto a response. Então você vai ter classe para tratar, cuidar de request, você pega os dados que a pessoa tá te mandando, dados de cabeçalho, dados de post do body, dados, enfim, até de URL encoded, você tá pegando a informação, você vai fazer o parseamento dessa informação, e você quer fazer um response. Nessa response você pode atachar respostas, tá? Bem parecido com, se alguém brincou aqui com o Node, tem algo bem parecido com o Express ali também, de você conseguir definir o cabeçalho, definir o que você vai pôr no body. Mesma coisa aqui, ó, você pode pôr esse with header, falar qual que é o cabeçalho e vírgula qual que é a informação. E o que é interessante é que você viu que ele teve que atribuir porque ele retorna um objeto novo, toda nova mudança na sua resposta ou no seu request, tá? Por que isso? Para trabalhar o conceito de imutabilidade e não ter alteração no estado tanto da entrada do request quanto da resposta, tá? Então esse tipo de conceito é muito aplicado, aí a galera anda aplicando muito em arquiteturas de software e tudo mais, para evitar sobrescrita e, enfim, problemas de concorrência, uma série de coisas. Então ele já veio nesse conceito, tá? E isso é uma coisa que vocês têm que fazer, por exemplo, assim, ó, vocês vão ter que fazer em sequência. Então, ó, ele quer pôr ali ele tá criando uma request ali, request with method. Então, vou aumentar um pouco aqui. Ai, que legal, perdi. Aumentou tanto o texto. Beleza, vamos descer um pouquinho. Acho que tá aqui, ó. Ó lá. Então ele tá pegando já o objeto request, aí ele fala, pô, eu quero botar options. Aí ele usa esse with method options, que vai retornar uma request nova. Aí ele vem e fala with request target asterisco. E aí vai retornar um novo, que aí ele vem e fala with URI, aí ele dá um new URI, que é uma classe que vai fazer o mapeamento de URI, e aí você tem no final a request montada. Então, vocês podem ler aqui com calma. Aqui é um documento que explica como vai funcionar a PSR. Então, o que é muito interessante é esse request, não importa quem implementou, ok? Vocês podem ir lá, por exemplo, aqui no Packagist, procurar PSR7. Quem que tem implementação de PSR7? A galera do Guzzle tem implementação de PSR7, porque eles usam na comunicação. O Tobias, tá aqui, ó, o componente do Tobias, que eu falei para vocês que é o cara que desenvolveu o componente para o Symfony lá, que usa no Symfony, 17 milhões de downloads, então é um componente muito importante, tem muita relevância. A galera do Slim tem um componente de PSR7 deles também, eles desenvolveram. Todos eles seguem essa ideologia, esse padrão, essa formatação de usabilidade. Então você pode trocar, eu quero usar o do Slim, tá? A galera aqui, na verdade, falam que o PSR do Tobias é ultra performático, tá? Então é uma coisa bem legal para vocês brincarem depois, beleza? Então é isso, não esqueçam de curtir, seguir aí o canal, comentários. Postem aí comentários, digam o que vocês acham, estão curtindo, não estão, o que vocês querem ver. Logo, logo a gente vai começar séries de design pattern, beleza, galera? Agradeço a todos pela paciência, por ter assistido e nos vemos na próxima.